Graça e paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amadas irmãs. Glória a Deus, 5 anos, chegamos então a 5 anos. Vamos agradecer ao Pai por tudo quanto Ele é e tem feito nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça estendida sobre as nossas vidas. Pai, nós somos te gratos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós somos te gratos, Pai, por cada oração respondida, por cada pedido feito, cada mulher que se uniu conosco ao longo dessa jornada de 5 anos. Se não fosse o Senhor nos segurando, nós já tínhamos perecido. Mas como é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos provê, aqui estamos, Pai, para te agradecer mais uma vez por esse aniversário. Agora estamos caminhando aí para 5 anos, Pai, continuando firmadas no propósito. Aleluia, obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida das mulheres que fizeram parte da diretoria, que fazem parte ainda, as mulheres que adentraram, outras que ao longo da caminhada começaram conosco, mas foram alcançadas até aquele momento e expandiram para outros lugares. Obrigado, Pai, pela vida delas, pelas suas famílias. Obrigado por cada família representada, Senhor, dentro do grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram, do Instagram. Cada mulher que foi alcançada por esse ministério online de mulheres com propósito de viver a tua cultura, Pai, a cultura do teu reino. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por nos despertar, obrigado, Senhor, por nos levantar e nos posicionarmos na tua presença diante do Senhor. Nós somos te gratos. Nós somos te gratos pela vida da Nívia, nós somos te gratos pela vida da Lilian, pela vida da Gleide, da Cleuma, da pastora Daniele, da pastora Gláucia, da irmã Rosane Guedes, Rosane Tibes, pela vida de tantas outras mulheres, Pai, que têm somado conosco. Somos te gratos por cada intercessora do teu reino. Somos te gratos por cada oracional, cada mulher enraizada, cada pessoa que adentrou de outros grupos que também fazem parte, Senhor, dessa unidade de mulheres com o propósito de buscar o teu reino. Pai, nós estamos aqui para celebrar e te dar graças por todos os benefícios. Graças porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Graças porque o Senhor nos despertou lá no dia 29 de junho de 2020 e nos chamou para um propósito maior. O propósito maior de glorificar o Senhor em tudo, porque o Senhor nos fez para te adorar, como bem disse a irmã Lília ontem na live, Pai. O Senhor nos fez para te adorar, que nós não venhamos esquecer do porquê o Senhor nos fez e nos trouxe para esse tempo, a não ser para te adorar. Que nós possamos ser essas adoradoras encontradas por ti, Pai, que adoram em espírito e em verdade, que adoram com excelência, com tudo que temos e somos, é para o louvor da tua glória. Que possamos te glorificar, Pai, com nossos atos, as nossas atitudes, com o nosso falar, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, nós possamos te glorificar em tudo, Pai. Que nós possamos exercitar o amor que o Senhor já transbordou sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e entregamos mais este momento de celebração, de gratidão, de ações de graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E nós bendizemos e glorificamos o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos sustentado. Ele não nos deixou no escuro, no Espírito Santo. Glória a Deus. Porque foi o tema que eu trouxe, né? Vamos falar sobre raiz. Vai continuar falando sobre raízes, sim, porque nós estamos frutificando juntas no jardim de Deus. Para frutificar, você precisa entender como é que estão as suas raízes. Elas estão saudáveis? Ou elas precisam ainda algum de remexer a terra para que haja oxigênio, precisa trocar a terra, mudar a adubação. Como é que está a sua vida? A sua vida com Deus. Ela está precisando de água, que a água do Espírito Santo, ela precisa nutrir as nossas raízes. Precisamos de ter tempo com Deus, sim, passar tempo com Deus. É você orar, você ler a palavra, ter um momento de silêncio para ouvir Deus falar,
Não basta somente nós lermos, orarmos e aí sairmos do nosso momento, assim, tá, depois eu volto. E aí você não ouviu a instrução que o Pai tinha para você neste dia. Então, aqui eu quero trazer para vocês, dando seguimento, é enraizada no Espírito Santo, um coração que escolhe confiar. E para escolher confiar, vai surgir algumas questões na vida, no cotidiano, que você precisa decidir. E a confiança, ela é uma escolha. O nosso versículo-chave dentro deste devocional, Enraizadas, está em Jeremias, capítulo 17, que ele já foi esmiuçado, né, para vocês. Jeremias, capítulo 17, versículo 7, vai trazer: bendito o homem, bendita a mulher, bendita a Ezer, bendita a pessoa que confia no Senhor. Então, a confiança, ela é uma escolha. Se você escolhe confiar, você sabe que a sua confiança estando em Deus, você será uma pessoa muito abençoada, porque você é uma pessoa bendita, uma pessoa bem-aventurada, muito feliz. E aí, seguindo aqui, se a confiança é uma escolha, se eu escolho não duvidar, escolho confiar, sabendo que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele há de concluir até o dia de Cristo, eu começo a aprofundar as minhas raízes. Como é que eu aprofundo as minhas raízes? Buscando na palavra, buscando, lendo a palavra, você vai aprofundar as suas raízes em Deus. Por quê? Como diz a palavra em João capítulo 15, versículo 5, permanecer, Jesus dizendo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, para que vocês deem muitos frutos. Então, o aprofundar as raízes é continuarmos, é permanecermos em Cristo, a fonte da vida. Porque se sairmos de Cristo, não há vida em nós. Se Ele é a fonte da vida, permanecendo nele, as nossas raízes estarão se aprofundando, estarão fortes. E raízes profundas resistem a todo tipo de seca. Por quê? Porque nossa vida ela é feita de ciclos e de fases, de estações. E nessas estações nós precisamos discernir qual é o tempo, qual é o ciclo e a estação que estamos. E nesses tempos em que vem a seca, é aquele verão escaldante, a qual o sol é muito quente. Se você não tiver raízes profundas em Deus, aquelas situações que surgem, fala assim, parece que eu estou no deserto, não tenho água. Se você tiver as suas raízes profundas, firmadas em Cristo, você vai resistir à seca. Você vai resistir ao deserto. Assim como a tamargueira, aquela palmeira em que você pode ir no deserto, se você encontra uma tamargueira, você sabe que existe fonte de água, porque ela vai a mais de 50 quilômetros, as raízes dela procurando a fonte de água. Nós precisamos ser essas que procuram aonde está a fonte de água. A fonte de água é Jesus. Então vamos continuar aprofundando até encontrar a fonte de água que vem direto do trono de Deus. A pastora Daniele trouxe aqui sobre Ezequiel 47, que foi uma palavra que o Senhor tratou muito comigo também ao longo desses 5 anos, que à medida que nós vamos nos aprofundando em Deus, buscar mais dele, ele fala, filha, até o joelho está raso ainda, eu preciso que você vá mais fundo, mais fundo. E o momento em que nós chegamos e não temos mais pé, que é somente para atravessar e chegar, desfrutar do outro lado, o que tem do outro lado é a nado. E aí, quando chega do outro lado, você vê que há árvores dos dois lados. As folhas dessas árvores, elas nunca ficam secas, são sempre verdes. E os frutos dessa árvore, ela dá fruto todo mês, na estação certa. Os frutos dela persistem ao longo dos 12 meses. E o Senhor nos deixa uma promessa linda que está lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, dizendo que aquele que persevera com Cristo, serão como essas árvores que darão seus frutos o ano todo, e as suas folhas, aleluia. As nossas folhas precisam servir de remédio para as pessoas à nossa volta. Amada, você é uma mulher
enraizada em Deus, você serve como a sua copa serve como sombra para outras pessoas. Aleluia. E as nossas folhas precisam servir como remédio para curar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque estamos em Cristo e tudo que sai de Cristo é vida. O que sai de Cristo é vida. Se nós estamos nele, tem que sair vida de nós. Porque quem está enraizada em Cristo frutifica. Não iremos nos afadigar e daremos muitos frutos. Muitos frutos. Permanecer em Cristo, a fonte da vida, não é desistir. Permanecer em mim, diz a palavra. O fruto, ele não é apenas uma performance, mas fruto é presença. Em Salmo 1:3, que é o nosso versículo-chave para a abertura deste ano abençoado que o Senhor nos dá, firmadas no propósito, cultivando a disciplina e a vida no Espírito. Diz que aquele que confia no Senhor, aquele que confia em Deus, que não se detém no caminho dos pecadores, antes medita na lei, na palavra do Senhor dia e noite, coloca em prática essa palavra, vai dar sim muito fruto e na estação própria. Sabemos que algumas situações na nossa vida é que a gente quer porque quer frutificar, e o Senhor fala assim: calma, minha filha, o seu tipo de árvore não é para frutificar agora, mas os frutos já estão sendo gerados, as flores já estão sendo formadas. Na estação certa, você vai frutificar e alimentar outras pessoas. O jardim. E aí, Miriam, por que você falou de fruto? Sim, porque nós estamos falando de jardim, e no jardim tem muitas árvores, na beira dos rios e lagos também tem árvores, e nós fazemos parte desse jardim que Deus nos colocou, o Jardim Ministério Ezer, mulheres unidas com o propósito de buscar e viver a cultura do Reino de Deus. O jardim, ele é coletivo. Juntas, nós estamos no jardim de Deus. Cada uma de nós tem a sua copa, cada uma de nós cedemos, né, as nossas folhas como remédio para as outras pessoas à nossa volta. Ah, então vou me imaginar como uma árvore. Neste momento você se imagina como uma árvore e que as suas raízes estejam profundas em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque ninguém, absolutamente ninguém, floresce sozinha. A árvore, ela não vai dar somente uma florzinha. Ela vai dar muitas flores, dessas flores vão dar muitos frutos, e cada fruto carrega dentro de si pelo menos uma semente. E essa semente multiplica, quando ela é plantada e ela morre para si, ela multiplica e torna-se uma árvore que vai dar muitos frutos, que vai dar muitas sementes. Assim é a lei, é a ordem da multiplicação. E nós unidas aqui, como mulheres com propósito, mulheres que buscam viver o original em Deus, nós sabemos que não iremos florescer sozinhos. Deus nos fez para frutificarmos em unidade. Ao longo dessa caminhada de 5 anos, hoje estamos entrando no novo ciclo. Ao longo dessa caminhada, vimos que as coisas caminhavam, que as coisas começavam a dar certo quando estávamos em unidade, unidas no mesmo propósito. Como diz a Lília ontem, o propósito é adorar a Deus. Cada um de nós temos a missão, mas o nosso propósito é adorar a Deus, o que nós temos feito para adorar a Deus. Quando nós nos unimos, o jardim floresce com mais cores, com mais força, com mais vida. Então, que possamos permanecer. O permanecer é você, mesmo diante das circunstâncias adversas, você não retrocede, você permanece ligado à fonte da vida. Se nutrir, recebendo nutrição, bebendo da água do Espírito, se alimentando do pão da palavra, recebendo a luz do sol da justiça que vem de Deus, para que nós possamos ter mais cores, mais força e mais vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Esse banquete bem florido, bem colorido dos céus para nossas vidas. Agradecer a Deus pela vida da Gleide, da Miriam, que elas possam também
ser bênção onde quer que elas forem. Da Lília, pastor. Aleluia. Lília. Da Lília, né? Da E a Lília Lília, também, oh né? meu Deus. Pai querido, santo. Oh, aleluia, Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa porção que o Senhor jorrou sobre as nossas vidas, sobre o nosso interior, Pai. Obrigado por esses 5 anos que o Senhor tem proporcionado de um alimento, Senhor, fortificante, de uma nutrição, Senhor, a qual nós não temos palavra para decifrar o Teu amor para nossas vidas. Obrigado pelos anos que ainda vão ter, porque eu sei que ainda tem, porque o Senhor não para no raso, como foi citado hoje. O Senhor não para, Senhor, num lugar só. O Senhor tem muito mais, é muito mais além daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós queremos até. Nós sonhamos algo, mas os teus planos são maiores, porque o Senhor que sabe os planos e os pensamentos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, eu te agradeço por esses 5 anos que o Senhor tem me dado, Senhor. Que o Senhor tem me ensinado através da vida dessas mulheres. Que o Senhor tem proporcionado, Senhor, um alimento que eu não sei falar, não sei decifrar a palavra, mas um alimento que abriu, Senhor, o meu interior, que preencheu o meu interior, que preencheu, Pai, a minha vida, que me ensinou, Senhor, a ter um olhar visionário conforme o teu olhar, ter a calmaria que o Senhor tem, buscar essa calmaria, buscar, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos florescer, para que nós possamos, Senhor, dar filhos, Pai querido, espirituais para o reino, para a cultura dos céus. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, mais 5 anos, mais porções dobrada, fortificada, vitaminada para o nosso intelecto, para o nosso interior, para nosso ser contigo, para a nossa vida contigo, Jesus. Para que nós possamos dizer, Pai, claramente e viver claramente, Senhor, o reino e a cultura do céu, sem se assustarmos, sem acharmos que ficar, Senhor, totalmente deslumbrado com aquilo que já é autoridade, que já é normal, que é fácil para ti, mas que o Senhor quer que nós venhamos nos posicionar, que o Senhor quer que nós venhamos nos enraizar, que o Senhor quer que nós venhamos mergulhar no profundo do teu amor, do teu conhecimento, da tua ciência, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, paira sobre esse ministério, paira sobre essas mulheres, paira, Senhor, sobre cada uma de nós que queremos, Pai, conhecer e ir além daquilo que nós queremos, que além daquilo que nós imaginamos, para que nós possamos ver, oh, Espírito Santo, abraça, Senhor, a Gleide, abraça a Lília, abraça a Miriam, abraça, Senhor, a Níria, abraça, Senhor, essas mulheres que estão dispostas, Pai, a se deleitar em Ti, Pai querido. Nos ensina, Senhor, a ser cada dia melhores para ti, melhores para o teu reino, melhores para aqueles que virão, melhor, Senhor, melhor para dedicar o teu poder aqui na terra, sermos luz, sermos sal, sermos, Senhor, o valor que o Senhor quer que sejamos, como joias lapidadas, preciosas, em nome de Jesus. Abençoa cada um, abençoa esse ministério, que ele venha frutificar, que ele venha ser árvores, folhas para as nações, remédios, Pai, alimento, em nome de Jesus. Abençoa minha avó que está aqui, Senhor, orando comigo e concordando, Senhor. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, essa mulher. Abençoa, Senhor, cada uma mulher que está ouvindo, Pai querido, esse ministério e vendo o crescimento, Senhor, de uma forma tão maravilhosa, porque o Senhor escreveu com seu próprio punho, Pai querido, esse ministério. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Seja conosco e que a paz do Senhor venha a exceder os nossos entendimentos de uma forma sobrenatural, para que possamos ser sempre
esse sal, essa luz aqui na terra. Amém? E amém. Amém? Amém.